pessoal, tudo beleza? Eu sou o Lucas Santana, professor de violão da Fundação Benedito Siqueira e Silva de Paraibuna. E é com imenso prazer que eu volto para essa fundação, da qual já trabalhei anteriormente, para poder ministrar essas aulas para vocês, mesmo que seja por videoaula nesse período de quarentena. Bom, espero que todos estejam bem e muito bem higienizados, se cuidando, saindo de casa somente para o necessário. Bom, vamos lá então. A ideia de hoje é a gente ter a nossa primeira aula. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? Eu não querendo decepcionar vocês, mas a gente não vai sair tocando logo de cara, como vários músicos excelentes que a gente tem aí na música brasileira, ou no rock and roll, ou no pop, ou no blues, ou no sertanejo. A ideia hoje é que a gente tenha, na verdade, o nosso manual de instruções. É entender como que a gente consegue manusear o violão, como que a gente interpreta a parte de leitura do instrumento, que é muito importante para a gente conseguir estudar. E também a gente vai ter alguns exercícios, algumas coisinhas para a gente conseguir desenvolvendo ao longo dessas aulas. Bom, vamos lá. Vocês viram que eu comecei tocando aí um pedaço da Have You Ever Seen the Rain, que é uma música do Creedence, uma música super conhecida, super famosa mundialmente. E a minha ideia é que vocês consigam chegar no nível desse aqui, de conseguir executar uma canção em bom nível e tocando de uma forma que todo mundo consiga entender o que você está fazendo. Legal. Então, para isso, a gente vai aprender algumas coisinhas hoje que são extremamente fundamentais para a gente conseguir estudar e, de fato, ter uma boa compreensão do nosso instrumento. Beleza, vamos lá então. Então, a primeira coisa que é importante, né, eu costumo brincar com os meus alunos, eu sempre digo que se você sabe onde está o corpo, o braço e as tarraxas, já dá pra gente começar a brincar um pouco. Bom, a princípio, o que a gente vai entender e o que é importante para a interpretação do nosso instrumento. Primeira coisa é a gente saber identificar as cordas, ok? Bom, as cordas a gente sempre começa a contar de baixo para cima, ou do agudo para o mais grave, ficando dessa forma. Corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente. Joia. Então a gente já conseguiu entender como que fica a disposição das cordas. Outra coisa muito importante da gente saber também é como que a gente vai interpretar as casas do nosso instrumento. Bom, o que são as casas de fato? As casas são esses espaços que eu tenho dividido por essas pecinhas de ferro aqui, ou de outro material, né? Você pode também ter elas aí em inox. Essas peças nós vamos chamar de traste, tá? A traste eu costumo sempre brincar com os meus alunos, eu digo que o traste é como se fosse a trave de um gol. Então a ideia é a gente acertar a parte de dentro da casa e não o traste. Ficando dessa forma então a disposição das casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Vale a pena frisar que a princípio a gente vai trabalhar somente com essa primeira região das 5 primeiras casas. Vai chegar um momento que aí a gente vai precisar trabalhar mais para cá, para essa região, mas por enquanto a gente consegue tocar muita coisa e desenvolver muita coisa bacana somente com essa região. Uma coisa também que é importante a gente entender é quanto mais para o lado das tarraxas a gente vai, mais o nosso som vai ficar grave. Quanto mais para o lado do corpo, mais ele vai ficar agudo. Dessa forma. Dá pra ver bastante a diferença, não é? Beleza, outra coisa muito importante da gente saber também é a afinação do nosso instrumento. Como que isso vai ficar? Bom, primeiro a gente vai começar, como eu disse, sempre pensando de baixo para cima em relação às cordas. Então, a afinação do nosso instrumento, ela sempre vai se dar dessa forma. Corda Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Ou se você preferir, do grave para o agudo. Mi, Lá, Ré,
Sol, Si e Mi. Ficando dessa forma. Sexta corda, Mi. Quinta corda, Lá. Quarta corda, Ré. Terceira corda, Sol. Segunda corda, Si. Primeira corda, o Mi. Novamente. Outra coisa que é muito importante é a gente conseguir entender como que isso fica na disposição para o nosso diagrama, ok? O que é o diagrama? O diagrama é isso aqui que está aparecendo para vocês. O diagrama ele é uma ferramenta que a gente utiliza para a gente conseguir fazer toda a interpretação do braço do instrumento na hora de montar os acordes. Então a ideia para vocês é como se a gente estivesse enxergando o instrumento dessa forma aqui, com o braço de frente para vocês e reto, dessa forma aqui. As nossas cordas mais agudas estão do lado direito, as nossas cordas mais graves do lado esquerdo. Não menos importante, eu também tenho que lembrar vocês da numeração dos nossos dedos. Sim, eles são numerados exatamente para a gente conseguir identificar quais dedos a gente utiliza, visto que a gente não utiliza os 4 dedos a todo tempo. Então, os nossos dedos vão ficar dessa forma aqui. Dedo 1, 2, 3 e 4. O polegar a gente não utiliza por enquanto. Novamente, 1, 2, 3 e 4. Então beleza, a gente conseguiu aprender então como que a gente interpreta o braço do nosso instrumento, como que a gente afina, né, qual é a afinação do nosso instrumento, e também a gente conseguiu entender como fica essa disposição de dedos, tá, para a gente conseguir utilizar no nosso instrumento. Outra coisa que é importante também é a gente saber como que ficam as notas musicais para a gente conseguir interpretar a nossa leitura no diagrama. Na música nós temos o que nós chamamos de 7 notas naturais, que são essas que estão aparecendo para você aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Cada uma dessas notas, como você está vendo aí, é simbolizada por uma letra do alfabeto. E é muito importante que a gente consiga decorar e memorizar isso, porque vai ajudar muito na nossa conversação, nas nossas aulas e na nossa linguagem musical. Legal. Conseguiu entender? Conseguiu compreender certinho tudo que eu estou passando e explicando para vocês? Show de bola. Então, vamos lá. Agora é a hora que todo mundo queria. Vamos aprender algumas coisinhas aqui da forma prática do nosso instrumento. Então, a primeira canção que eu vou trazer hoje para a gente começar a estudar, e é uma música muito legal, uma música muito bacana para a gente começar os nossos estudos, é a música Flores, do Titãs. Aí você vai falar, nossa, mas já vamos começar com a música do Titãs? Pois é. Tem várias músicas que são muito boas e que, na verdade, não são tão difíceis de se tocar. Então vamos lá, o que a gente vai precisar para essa música? Como que a gente vai tocar essa música? A gente vai precisar aprender primeiro 3 acordezinhos bem fáceis para a gente começar a estudar. Beleza, o primeiro acorde que a gente vai aprender é o acorde Ré maior, ficando dessa forma. Outro acorde que a gente vai aprender é o acorde Sol maior, que é esse acorde aqui. Vale a pena também ensinar para vocês uma pequena variação nesse acorde, tá? Que eu particularmente gosto muito e não é tão difícil de fazer. Como vocês viram, o acorde Sol maior, esse que está aparecendo para vocês, tá? Ele é feito com o dedo 1, 2 e 3. Eu gosto de fazer ele dessa forma aqui. O dedo 3 eu coloco ele na corda de cima, também na mesma casa. E o dedinho 4 eu coloco onde estava o meu dedo 3 anteriormente, ficando com o acorde dessa forma. Eu gosto de fazer assim porque parece que o som fica mais ajustado, mais equilibrado. Gosto pessoal. E o terceiro acorde, para a gente finalizar, é o acorde de Lá com sétima, que a gente vai fazer dessa forma. Show! A gente aprendeu então os acordes para a gente conseguir executar essa música. Mas tem outra coisa muito importante também que a gente precisa aprender para executar, que é o ritmo. O ritmo já entra na função da nossa mão direita, tá? E aí também fica como sugestão para vocês adquirir uma palheta para poder iniciar os seus estudos. Principalmente se você almeja estudar solos e
outras ideias de riff mais pra frente, ok? Bom, vamos lá. Como que fica o ritmo para essa canção? Vai ficar dessa forma aqui que tá aparecendo para vocês. Como você tá vendo aí, 2 para baixo, 2 para cima e 1 para baixo. Então a ideia aqui é a gente conseguir imprimir esse ritmo utilizando os acordes que a gente aprendeu. Nessa canção vai ter momentos que você vai precisar fazer essa sequência rítmica 2 vezes para cada acorde e vai ter momentos em que você vai precisar fazer uma vez apenas para cada acorde. Nas estrofes você vai fazer 2 vezes para cada acorde. No refrão a gente vai fazer uma vez para cada acorde. E o momento em que o Lá com sétima aparece, você vai fazer 2 vezes para ele. Então a música fica dessa forma. Legal. Bom, vale a pena eu frisar para vocês que aqui eu estou usando um arranjo bem mais simplificado para a gente conseguir tocar essa canção com o violão. E que também na estrutura da música ela vai se repetir mais uma vez, pelo menos. Bom, então a gente tem a nossa música, nossa primeira música para estudo. E vale a pena também lembrar outras coisas. Sempre quando você for estudar qualquer música, qualquer exercício, sempre treine devagar, ok? É muito importante que a gente consiga sincronizar as 2 mãos. A velocidade é importante, mas ela é a última coisa de todo um conjunto de elementos que a gente tem para aprender. Portanto, sempre treine devagar, ok? Então, qualquer coisa que você precisar, eu sempre vou estar disponível aqui nas minhas redes sociais. Lá você pode me mandar alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você precise para estudar, ok? Sempre estou à disposição para poder ajudar e ali também você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho. Beleza então, pessoal? Boa semana, bons estudos e a gente se vê na próxima aula então, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, hein? Valeu, tchau, tchau!